Como é que um império construído com espadas conseguiu durar mais de 1000 anos? Muitos pensam em legiões e batalhas, mas a verdadeira arma de Roma não era feita de aço. Era uma arma invisível, tecida com ideias, costumes e tijolos. Hoje, vamos desvendar como a cultura romana foi a força que realmente dominou o Mediterrâneo, criando um império que, em muitos aspectos, nunca desapareceu. Todos conhecemos a imagem das legiões marchando, conquistando terras com força bruta. Mas por trás dos soldados vinha uma segunda onda de conquista, muito mais silenciosa e duradoura. Eram os professores, os arquitetos, os juízes e os artistas. Roma conquistou com espadas, sim, mas consolidou o seu poder com ideias. Enquanto a expansão militar desenhava fronteiras no mapa, a expansão cultural redesenhava as mentes e os corações dos povos conquistados. Esta é a história não da conquista de territórios, mas da conquista de almas. Comecemos pela religião, a primeira grande ferramenta estratégica. Roma era incrivelmente pragmática. Em vez de destruir os deuses locais e provocar revoltas espirituais, os romanos simplesmente os adotavam. Eles encontravam semelhanças e diziam: o vosso deus da guerra é, na verdade, o nosso Marte. A vossa deusa do amor é a nossa Vênus. O Zeus grego tornou-se Júpiter. A Astarte fenícia foi assimilada a Vênus. Essa estratégia, chamada sincretismo, transformava a resistência religiosa em lealdade. De repente, adorar os deuses locais era também adorar Roma. E no topo de tudo, criaram o culto imperial. O imperador não era apenas um líder, era uma figura divina, um ponto de união para todos os cantos do império. De Cartago a Alexandria, templos idênticos surgiam, criando uma paisagem religiosa unificada. A mensagem era clara: todos os deuses levam a Roma, a seguir, a língua. Se a religião unia os deuses, o latim unia os homens. Embora o grego continuasse a ser uma língua de cultura no Oriente, o latim era sem dúvida a língua do poder, da lei e da administração. Todos os documentos oficiais, decretos e sentenças judiciais eram emitidos em latim. Aprender latim não era apenas uma questão de comunicação. Era um passaporte para o poder. Significava acesso a cargos públicos, a melhores oportunidades comerciais e a própria cidadania romana. Escolas romanas foram estabelecidas em todas as províncias, ensinando uma nova geração a pensar e a falar como romanos. O impacto foi tão profundo que, 2000 anos depois, mais de 800 milhões de pessoas falam línguas derivadas diretamente do latim. Você adotaria uma cultura estrangeira se isso lhe trouxesse benefícios e poder? Mas a cultura romana não se ouvia apenas, ela via-se. A arquitetura e o urbanismo foram talvez a propaganda mais visível e duradoura do império. Onde quer que as legiões chegassem, chegava também um modelo de cidade. As cidades romanas eram construídas com uma planta padronizada, com ruas em grelha, um fórum central, templos e, claro, edifícios públicos. Pensemos nos anfiteatros. De Arles, em França, a El Djem, na Tunísia. Estas arenas gigantescas não eram apenas para entretenimento. Eram demonstrações massivas do poder e da engenharia romana. As termas, ou banhos públicos, tornaram-se centros de socialização controlada, onde pessoas de diferentes classes e origens se misturavam sob as regras e o estilo de vida romano. Onde chegava o mármore romano, chegava um modo de vida padronizado, previsível e controlável. As diversas cidades locais, com as suas arquiteturas únicas, davam lugar a uma paisagem urbana que gritava Roma em cada esquina. Para governar um território tão vasto, era necessária mais do que uma língua e cidades padronizadas. Era preciso uma lei comum. O direito romano foi um dos maiores legados do império. Em vez de um mosaico de leis tribais e costumes locais, Roma introduziu um sistema jurídico unificado. As famosas 12 tábuas eram aplicadas em tribunais desde a Bretanha até ao Egito. Um comerciante de Espanha podia fazer negócios na Síria com a confiança de que as regras do contrato seriam as mesmas. A lei não era apenas uma ferramenta de ordem, era uma ferramenta de confiança que impulsionou o comércio em todo o Mediterrâneo. E a cidadania romana? Era a recompensa final pela assimilação. Ser cidadão
significava ter direitos, proteção e um estatuto que o colocava no centro do mundo. Era um prêmio tão cobiçado que muitos povos adotaram a cultura romana de bom grado para o alcançar. Um império, uma lei, uma ordem comercial previsível. Mas como é que se convencia um gaulês ou um egípcio a sentir-se parte de Roma no seu dia-a-dia? Através dos rituais de integração. Os jogos de gladiadores eram mais do que entretenimento brutal. Sabia que a palavra gladiador vem de gladius, a espada curta romana? Os jogos eram aulas públicas sobre poder, disciplina e o que acontecia a quem desafiava Roma. Os banhos públicos, por outro lado, ofereciam um luxo antes inimaginável para o cidadão comum. Água quente, limpeza e um local para socializar. Um gaulês podia até odiar o governador romano, mas provavelmente adorava os banhos, os espetáculos e, claro, as estradas. As incríveis estradas romanas não conectavam apenas lugares, conectavam mentalidades, permitindo que ideias, bens e pessoas circulassem com uma segurança e velocidade nunca antes vistas. Estes rituais criaram uma experiência partilhada, um cotidiano romano que se sobrepôs às culturas locais. Eventualmente, as legiões retiraram-se. As fronteiras caíram. O poder militar de Roma desvaneceu-se, mas o império cultural permaneceu. O direito romano continua a ser a base de muitos sistemas legais modernos em todo o mundo. As línguas que falamos, do português ao francês, do espanhol ao romeno, são filhas diretas do latim. A nossa arquitetura, as nossas cidades e até a nossa forma de pensar sobre cidadania e governo carregam o ADN de Roma. Quando as espadas enferrujaram e os muros ruíram, foi a cultura que garantiu que Roma sobrevivesse por mais 2000 anos, não como uma entidade política, mas como uma fundação da nossa civilização. Este é o poder do Império Invisível. A questão final fica no ar. O que realmente construiu e manteve o Império Romano unido por tanto tempo? Foi a força esmagadora das suas legiões ou a sedução irresistível da sua cultura? Qual destes aspectos culturais que discutimos você acha que foi o mais eficaz no domínio romano? A religião, a língua, a arquitetura ou o direito? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos debater este legado fascinante. Obrigado por assistir e até a próxima viagem pela história.